Por que que muitas pessoas têm dificuldade de ler a Bíblia toda? Já fizeram vários planos de leitura e nunca conseguem ler, às vezes, sequer o Novo Testamento, até um livro todo da Bíblia. Por que que é tão difícil, tão complicado ler a Bíblia? Eu vou te explicar agora, de forma prática, um segredo importantíssimo para te fazer amar ler a Bíblia, se apaixonar pela leitura da Bíblia, e esse sentimento monótono de ler a Bíblia, chato de ler a Bíblia, vai acabar, você vai poder finalmente ler a sua Bíblia toda. Mas antes de nós começarmos, eu quero pedir para você se inscrever aqui no meu canal, compartilhar esse vídeo, pode comentar, fazer seu comentário, não esquece de clicar no joinha para me ajudar e com certeza esse vídeo vai te abençoar. Vamos lá! Eu estou com a minha Bíblia Sagrada aqui na minha mão, a que eu leio diariamente, aqui está no meu dia a dia, dia e noite lendo, e a dúvida é por que muitas pessoas elas têm dificuldade de ler a Bíblia. Durante muito tempo, a Bíblia, para mim pessoalmente, eu vou até confessar algo para você, era um livro chato de ler. Chato, vamos ser bem sinceros. É um livro que não tem figurinha, muita gente gosta de ler livro que tem figurinha. O brasileiro, em geral, já não gosta de ler, ainda mais um livro tão grosso como esse, com tantas informações, com tantas coisas, e tem algo importante que piora, que dificulta ainda mais a leitura desse livro para a grande maioria dos brasileiros e muito mais ainda dos cristãos, muito mais ainda dos evangélicos. O que é que dificulta? Eu vou te falar algo prático que vai mudar a forma com que você vai ler a sua Bíblia e como você vai encarar a leitura da Bíblia. É a versão da Bíblia que você lê. A versão da Bíblia que você escolhe para ler vai mudar completamente a leitura, a sua leitura, o seu convívio com a Bíblia Sagrada. Talvez nunca ninguém te falou isso, talvez o pastor nunca pregou sobre isso na sua igreja, nunca te falou sobre as versões da Bíblia para ler. Simplesmente fala que tem que ler e ponto. E tudo bem, nós temos que ler, claro, mas eu vou te dar um exemplo aqui, a importância da versão da Bíblia. Digamos que alguém fala para você sobre Jesus Cristo. Você não conhece Jesus e alguém vai evangelizar para você. Só que essa pessoa que vai evangelizar para você, a pessoa é um grego. Um grego, pastor? Um grego chega para você, o cara vem lá da Grécia, aqui no Brasil, chega para você e começa a falar de Jesus para você. Só que ele não sabe falar em português, ele fala grego. E aí ele começa a falar, e você não entende nada, absolutamente nada. Só que o cara falou verdades bíblicas, o cara falou sobre o poder de Deus, sobre cura, sobre salvação, o plano da salvação, mas aquilo para você não fez sentido algum. Sabe por quê? Porque a forma como ele fala, o idioma que ele usa para falar para você, não é compreensível para você não faz sentido. E aquilo não vai causar mudança e transformação alguma na sua vida. E é isso que acontece com muitas Bíblias Sagradas. Eu estou aqui com a Bíblia Sagrada na minha mão e ela é uma das minhas Bíblias que eu estudo, a Dake, muito boa, muito maravilhosa para estudo. E a maioria das Bíblias que as pessoas usam hoje em dia nas igrejas no Brasil é a Revista e Corrigida e a Revista e Atualizada, RC ou RA. Essa Dake, por exemplo, ela é Revista Almeida, Revista e Corrigida. Essas duas versões, principalmente, elas são versões mais com palavras, com uma forma de escrita, com uma forma de falar mais antigas. E essa forma antiga de falar, mais culta, mais erudita, ela traz muitas palavras. Se você observar na sua Bíblia, tem muitas palavras que a gente não usa no dia a dia. Por exemplo, o Sermão das Bem-aventuranças. A gente não usa no dia a dia bem-aventurado. Você é um bem-aventurado. Não, a gente fala, você é feliz, eu sou feliz. Então, é só um exemplo de coisas. Isso, bem-aventurado no mundo cristão, a gente já conhece bem o que significa. Só que eu estou dando só um exemplo de uma coisa que pode dificultar a leitura da Bíblia. Toda a Bíblia, principalmente nessas versões mais antigas, Revista e Atualizada, Revista e Corrigida, que são lá dos anos 60, usam palavras difíceis, palavras que não são usadas no dia a dia, palavras que as pessoas não conhecem. E é um livro que já é grosso, que já é grande, que o brasileiro em geral já tem dificuldade de ler qualquer livro e principalmente a Bíblia. Ainda mais com palavras difíceis,
as pessoas têm dificuldade de entender e muitas vezes a palavra nem entra no coração da pessoa, porque se ela não entende algumas palavras, se ela não entende o versículo, aquele versículo passa direto e ela não entende nem o que significa, não entende nem o que falava para ela. Talvez era algo importantíssimo sobre o plano de salvação de Deus para a vida dela, mas por conter palavras difíceis, igual um grego conversando com a gente, igual uma pessoa culta falando com a gente, a pessoa às vezes tem dificuldade de entender e a palavra simplesmente não entra no coração dela. Eu já tentei ler na minha adolescência o livro Dom Casmurro. Talvez você já ouviu falar sobre esse livro, o livro Dom Casmurro. E quando eu li, era uma versão muito antiga. Eu comecei a ler, eu amo ler, quem me conhece sabe que eu amo ler. Mas eu comecei a ler e eu acho que eu não passei do primeiro capítulo. Tinham muitas palavras que eu não sabia nem o que significava. Aquilo ali me fez desgostoso de ler aquele livro. Assim também, são livros que têm muitas palavras eruditas. Imagina uma pessoa dando uma palestra em português mesmo. E a pessoa usa muitas palavras científicas ou específicas da profissão dela, ou muitas palavras que ninguém conhece. Ela vai falar sobre muita coisa importante, mas ninguém vai entender. É por isso que muitas pessoas têm dificuldade de ler a Bíblia. Começam a ler e por ter tanta coisa difícil de entender, elas simplesmente não compreendem aquilo e perdem a vontade e o gosto pela leitura. Mas eu quero te dar essa dica agora. Essa minha Bíblia aqui, ó, é a Bíblia Nova Versão Transformadora. Essa Bíblia Nova Versão Transformadora, que eu estou lendo atualmente, eu já li a corrigida, já li a atualizada, já li algumas versões. Essa Bíblia Nova Versão Transformadora, ela tem uma forma de escrita, uma leitura mais normal, mais habitual do dia a dia do brasileiro. Isso traz um gosto maravilhoso pela leitura da Bíblia. Vou até confessar para você, nas outras versões, corrigida e atualizada, que eu falei agora há pouco, essas versões eu lia 3, 4 capítulos por dia com muita dificuldade. Essa versão aqui me deu um gosto enorme pela leitura da Bíblia. Estou lendo 10, 15 capítulos por dia, que dá prazer, você entende a história, você entende o que é que está acontecendo, você entende cada versículo, cada detalhe. Tem algumas versões de Bíblias atualizadas, com linguagem mais atualizadas, que você pode adquirir, comprar e voltar a ter o prazer pela leitura da Bíblia. Essa é uma NVT, Nova Versão Transformadora. Tem também a NAA, que é a Nova Almeida e Atualizada. Tem também a NVI, que é muito usada também, que é Nova Versão Internacional. Essas três, NVT, NAA e NVI, são três versões com linguagem mais atualizadas que vão fazer, sem dúvida alguma, que você aumente exponencialmente o seu gosto pela leitura da Bíblia e vão te fazer entender a leitura. Você vai ter prazer de ler a Bíblia e entender o que é que estava acontecendo aqui na Bíblia Sagrada, nas histórias da Bíblia Sagrada e nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a dica que eu te dou. As versões para você ler. Pastor, o senhor está dizendo que eu devo jogar minha Bíblia corrigida ou Almeida atualizada fora, que elas não prestam? Em hipótese alguma. Elas são essenciais. A linguagem delas é até mais fiéis, na palavra por palavra, são até mais fiéis aos originais. Ela serve para estudo para muitas pessoas, pastores, evangelistas, pregadores, ou para o seu estudo mesmo. Mas para você que não está ambientado com a Bíblia, que você não é uma pessoa que tem tempo, ou que pode se dedicar muito ao estudo, várias versões da Bíblia, tem a corrigida que é muito boa, a atualizada que é muito boa, tem tantas outras, tem Scofield que é muito boa, tem a King James Version que é muito boa também, maravilhosa para estudo, mas a Bíblia que eu te indico para o seu dia a dia, para você ler quando acordar, no seu devocional, antes de dormir, no seu dia a dia, para você amar a leitura, entender tudo, mudar tudo para a sua vida, NVT, NAA e NVI. Se para você ter uma ideia, aqui no Sermão do Monte, bem-aventurados, mansos, bem-aventurados, limpos de coração, aqui ele fala, felizes os mansos, felizes os limpos de coração. Facilita a leitura. Você já deve ter visto também, em Mateus capítulo 6, Jesus fala assim, quem pode, por mais esforço que fizer, aumentar um côvado à sua vida? Um côvado? Quem entende o que é um côvado? Quem sabe o que é um côvado? Ninguém sabe o que é. A gente não usa no dia a dia. Nessa versão ele diz assim, quem pode acrescentar 1 hora ao seu dia, 1 hora à sua vida? Ou seja, bem mais fácil de entender. São apenas alguns exemplos que eu te dou, dicas de leitura da Bíblia, NVT, NAA e NVI. Com certeza você vai voltar a amar a ler a Bíblia e entender. E entendendo, essa palavra entrará no teu coração. Fique essa dica, não esquece de deixar teu comentário aqui, se inscrever no meu canal, compartilhar esse livro, deixar o joinha
e orar por mim, que eu estou orando por você. Deus te abençoe, fica com Jesus.